E começa agora o Pod Sérgio. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Sérgio Correia e se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, você pode se inscrever aqui embaixo. Se você também não segue a gente nas redes sociais, temos aqui embaixo os links do Instagram, Facebook, Twitter. E você também pode nos ouvir em podcast, pela Olá Podcast, pelo Spotify e pelo Deezer. É isso mesmo, hoje nós estamos multiplataforma. O programa de hoje está sensacional. Nós vamos conversar com o Ademir de Jesus. Ele é coach de desenvolvimento pessoal e ele fez vários trabalhos não só no Brasil, mas como também fora do Brasil. Mas sem mais enrolação, o Pod Sérgio começa agora! E é isso mesmo, pessoal. Vamos receber agora aqui o Ademir de Jesus. Ele é coach e ele é o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Ademir. Olá, meu amigo Sérgio do Pod Sérgio. Satisfação. Tudo bem, meu querido? Maravilha, você. Bem também. Ademir, fala um pouco sobre você, como você entrou nessa carreira de desenvolvimento pessoal. Bom, como já falei aqui, só repetindo, ratificando, meu nome é Ademir de Jesus. Nasci aqui em Pindamonhangaba e entrei para a carreira de desenvolvimento no ano de 2005. E de lá para cá eu venho realmente investindo e fiz o curso de coach, que é coach de vida, coach de carreira e também coach esportivo. Sou gestor de pessoas, analista de treinamentos, professor de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde, e também sou especialista em educação de trânsito. Olha, bacana. Ademir, vamos começar então no assunto aqui, que você fez um trabalho bacana de desenvolvimento pessoal na África, né? Vamos separar esse assunto em 3 pontos. Como é que surgiu essa oportunidade para você? Como é que foi esse seu primeiro contato na África? E depois, como é que você fez para vencer, né, os obstáculos, as adversidades que apareceram? Ok. Em 2007, eu trabalhava na empresa Petrobras, prestador de serviço, né? Tinha um projeto muito grande lá e nós treinamos cerca de 12 mil pessoas, mais ou menos. E dentre essas pessoas, uma pessoa que tinha o cargo de diretor de uma grande empresa, depois desse treinamento que ele passou comigo, me procurou e lançou um grande desafio que era para executar em Angola um projeto muito grande para desenvolvimento de pessoas. Certo. E aí você chegou nas províncias da Angola e como foi o seu primeiro impacto com o local? Bom, o primeiro impacto eu costumo dizer assim, sempre falo de um filme antigo que era da minha época de adolescente, que era Viagem ao Túnel do Tempo. Sim. E parece que eu entrei, né, nessa máquina e quando lá cheguei, o primeiro impacto foi isso. Eu aqui no Brasil, né, século XXI, de uma forma. Eu na África, século XXI, de outra forma. Mas eu fiz uma comparação. Imagine você pensar em Pindamonhangaba no ano de 1923. Então, essa era a condição que logo de cara eu vi ali na África, né? Sim. Como foi o seu projeto? Você comentou comigo também que você tinha um projeto em mente, mas quando chegou lá, precisou readequar, porque realmente havia alguns problemas, não só da cultura, mas de infraestrutura, saneamento. Como é que foi essa parte? Então, na minha cabeça, eu achei que trabalhar no outro país eu tinha que levar grandes tecnologias. Eu imaginei que eu fosse implantar lá a ISO 9001, ISO 14001, a OSA 18000, a SA 16000, que são padrões internacionais de qualidade, né, para melhorias contínuas de uma grande empresa. Só que a realidade lá foi outra. E quando eu cheguei, eu não imaginava a África. Imagina você um país que viveu 40 anos em guerra.
praticamente tudo foi destruído. Então nós tínhamos que começar do zero. Então esse foi um grande impacto que eu tive e tive que ter assim, a humildade em reaprender tudo de novo. Então foi essa a realidade que eu enfrentei e aí eu tive que mudar de estratégias para atingir os nossos objetivos ali naquele país. Bacana. E aí, durante o seu projeto, quais foram, além das adversidades, o que você sentiu que realmente fez a mudança na vida deles? Quando você chegou lá, a cultura deles, o cotidiano deles era de uma forma, e durante o seu projeto e no final dele, o que mudou na vida dos habitantes lá das províncias? Então é muito interessante, né? Tem uma palavrinha que é muito falada hoje em dia que chama empatia. Então nós temos que nos colocar no lugar das outras pessoas de verdade, isso na prática. Então esse foi um aprendizado muito grande que eu tive. Não adianta eu querer falar da minha forma sem as pessoas entenderem, né? E na área nossa de comunicação, existe o que a gente chama de rapport, que é além da empatia. É você fazer uma interação de conexão total com outras pessoas. Eu conhecia essa teoria, mas nunca tinha colocado em prática a ferramenta. Sim. Então foi uma ferramenta que fez muita diferença, por quê? Porque essa ferramenta ela foi ajustando os comportamentos que eles tinham na adequação do nosso trabalho e nós denominamos esse trabalho de projeto acreditar. Olha que então foi muito interessante, o resultado foi muito positivo e nós deixamos um grande legado lá. Que bacana. E em relação às paisagens, como é que foi trabalhar num lugar assim, com paisagens incríveis? Então, rapaz, quando você vê filmes, né? Filmes de Tarzan, filmes da África, você tem uma noção de enxergar o que o filme te apresenta. Sim. Mas quando eu estava lá, eu tinha uma outra noção. E hoje eu sempre falo, qual a diferença de você enxergar e ver, né? De você escutar e ouvir, de você pegar e sentir. Então eu sou um privilegiado por ter visto uma natureza exuberante. Eu sou um privilegiado de ter experimentado na prática, né, um mergulho, sabe, num mar assim totalmente arcaico. Uhum. Né? Então, algo que ainda não foi explorado. Então, eu digo que sou um privilegiado por ter tido essa grande oportunidade em minha vida. Bacana. Foi fantástico, viu? Bacana. Quanto tempo durou o seu projeto lá e qual foi o motivo do seu retorno? Bom, o projeto ele teve uma duração de um período de 5 anos. Olha só. Nesses 5 anos, lógico que nós vínhamos a cada 3 meses, ficávamos aqui no Brasil durante 15 dias e aí retornávamos. Mas eu tive que retornar porque, infelizmente, eu tive um problema de saúde lá, que foi da coluna. Então, eu tive que voltar para o Brasil e passar por algumas cirurgias. Mas deixamos um grande legado lá. Excelente. Ô, Ademir, além desse trabalho que você realizou na África, que foi excepcional, excelente, você também desenvolve hoje, atualmente no Brasil, trabalhos de desenvolvimento pessoal envolvendo segurança no trabalho, envolvendo meio ambiente, envolvendo também trânsito. Fala um pouquinho pra gente sobre as empresas que você trabalhou aqui no Brasil, como foi essa experiência para você? Ok. Eu iniciei minha carreira de segurança do trabalho na antiga Vilares, Indústria de Base S.A. Hoje, aqui na cidade de Pindamonhangaba, é a Gerdau. Oi, Ademir, só um minutinho que o áudio falhou um pouquinho. Ok. Você começou então na Vilares, foi até aí que a gente gravou. Pode continuar. Tá. Então, eu iniciei minha carreira na Vilares, Indústria de Base S.A., na cidade de Pindamonhangaba. Para você ter uma ideia, essa indústria hoje é Gerdau. Ela tem uma área de 3 milhões
833 mil metros quadrados. Então, ali, eu entrei como técnico de segurança do trabalho e, com o tempo, a gente foi desenvolvendo treinamentos. Então, nós treinávamos na área de segurança, por exemplo, trabalho à altura, espaço confinado, treinamento de ponte rolante, máquinas e equipamentos como empilhadeira, enfim, né? Ali que eu iniciei essa minha carreira. Depois passei para outras empresas como a Embraer, na Petrobras, fui professor do Senai, fui professor do SESC Senat, onde atuamos na área de trânsito. Então, muito interessante porque isso foi desde 1992 que eu também tive esse grande privilégio de executar grandes treinamentos aqui no Brasil. Que bacana, Ademir. E qual foi a situação mais inusitada que você teve em um dos treinamentos, que você teve que ter um jogo de cintura ali para conseguir conduzir a situação? Rapaz, foi num projeto, eu acredito que foi um dos maiores projetos que já trabalhei, que foi na construção da Olimpíadas no Rio de Janeiro. Então, ali, a empresa, ela realmente tinha que passar uma ideia de que os profissionais, eles tinham que executar ali a mão de obra que eles foram contratados em suas funções. Então, teve um momento na minha vida que eu fui treinar numa sala, tinha cerca de 50 pessoas, mais ou menos. E dentre as pessoas tinha lá ajudante, pedreiro, carpinteiro, tinha armador, mas tinha também engenheiros, né, mecânico, engenheiro civil, tinha engenheiro de meio ambiente, sanitarista, mas tinha também pessoas com mestrados, doutorado, pós-doutorado. Então imagina você, num momento só, transmitir para o público diversificado uma mensagem. Então eu falei, como que eu vou fazer isso aqui, né? Eu não sou Silvio Santos, o dono da comunicação, né? Eu não sou Jesus, eu não sou uma pessoa bonita, tão simpática, tão elegante que vai chamar atenção. E aquele treinamento era de 8 horas. Olha, 8 horas? 8 horas, cara. Mas lidar com pessoas não é fácil. E aí teve uma pessoa lá, rapaz, que era doutorado. E o cara que é doutor, ele já sabe de quase tudo. Na cabeça dele não precisa mais ser treinado. Então, rapaz, eu percebi que não houve ali essa empatia daquela pessoa com a minha pessoa, o respeito mútuo. Só que eu era tão funcionário quanto ele. Só que a minha função é treinador e a dele, engenheiro, especialista. E aí, naquele dia, rapaz, ele não me respeitou, ele abriu o computador dele, o notebook, e na sala de aula começou a mexer. E aí foi um desrespeito muito grande, rapaz. Mas aí na educação eu tive que ganhar aquela pessoa. E fiz uma pergunta para ele, né, que foi uma carta na manga que a gente tem que ter. E eu fiz uma pergunta que eu sabia que ele não sabia responder. Qual foi? Eu falei, o senhor sabe o que é eutagogia? O que é eutagogia? Falhou aqui o microfone. Você perguntou para ele o que era eutagogia e depois perguntou? Andragogia. Andragogia. E a terceira pergunta, o que é rapport? E aí, como é que ele respondeu? E essa pessoa não soube responder. Eu pedi por gentileza para que ele pudesse desligar, né, o equipamento dele. Aí mostrei na sala de aula que tinha um aviso, onde a empresa pediu o respeito de todos. E todos que entrassem na sala de aula tinham que estar atento para tudo aquilo que fosse passar. Então aí, lógico, né, que ninguém gosta de chamar atenção. E depois, com certeza, eu consegui ganhar essa pessoa que se tornou um grande amigo meu. Que bacana. Então, foi um momento inusitado, Sim. Um momento de grande desafio, mas eu tive que ter a minha postura profissional diante de um outro profissional, com muita educação. Perfeito. Essa é a melhor forma de você conduzir uma situação e manter a classe, a elegância e o profissionalismo, né?
Ok, assim. Vamos então entrar no assunto agora. Olha, acabamos então de falar sobre esses outros trabalhos, né, que você teve de segurança do trabalho, meio ambiente, trânsito. E de trânsito, quais foram os seus trabalhos de trânsito, Ademir? Então, o trânsito foi o seguinte, uma outra coisa interessante. Quando eu cheguei em Angola, o meu trabalho não tinha nada a ver com trânsito. Mas o grande problema que nós enfrentamos lá, um deles, era a questão de trânsito. Nós tínhamos lá uma gama de veículos leves e pesados, como caminhões, ônibus, veículos leves. E os motoristas nossos lá, que eram angolanos, eles praticamente todos os dias batiam o carro. E não tinha uma visão de prevenção, Entendi. Não tinha a direção defensiva, né, que fala. nem defensiva e nem preventiva. Aí, rapaz, mas eu não entendia nada de trânsito. Eu sabia dirigir, lógico, mas eu não sabia, não tinha conhecimento técnico da área. Porém, o diretor, quando me contratou, ele falou assim: eu contratei você para treinar, agora se vira aí, se vira no Dá trânsito, seus pulos. dá seus pulos, se vira nos 30, É, né? Aí, rapaz, eu peguei a internet, sim, busquei algumas informações, foi justamente o que você falou, é um curso de direção defensiva. sim. Aí passei o curso para as pessoas, porém não teve resultado. Aí, rapaz, desenvolveu o curso de direção preventiva, que é mais fundo, também não teve resultado. Poxa. Eu passei Falhou de novo o microfone aqui. A gente parou na parte que fez o curso de direção preventiva e também não deu resultado. E aí o que veio depois? E aí, rapaz, como não houve resultado, eu tive que vir para o Brasil, fiz um curso de instrutor de autoescola, conheci um pouco mais de técnica, porém, fiz um outro curso que é diretor de ensino, diretor geral e examinador. Olha. E retornei para a África. Sim. E lá nós montamos o que eu chamei de CTM, Centro de Treinamento para Motoristas. Era um local onde tinha um cenário de várias vias, via local, via arterial, via de coletora, via de acesso rápido. E aí treinávamos essas pessoas de uma forma diferente, mas na prática, desenvolvendo a técnica, tática e fundamentos. Mas, o Ademir, eram os habitantes que não tinham realmente esse cuidado ao dirigir? Ou o trânsito do lugar também não tinha sinalização, também não colaborava? Era uma via de mão dupla? Então, como eu te falei, às vezes quando a gente fala de África, a gente não tem muita noção, principalmente da questão de legislação. Entendi. Então, o país ainda não estava estruturado nessa questão. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem o Código de Trânsito Brasileiro, com os seus 341 artigos, divididos em 20 capítulos. E isso é a nossa base de regra. Sim. Quando você não tem base de regra, né, fica à mercê de qualquer um. E depois que você voltou, após ter feito esse curso de instrutor, de autoescola, aí sim começou a ver resultado. Isso, aí os passos, né, foram melhorando, com mais técnica, com mais tática, com mais fundamento, com mais entendimento. Né? Então a gente diz que tudo na vida é desenvolvido quando nós colocamos em prática conhecimento, habilidade, atitude, previsão e decisão. Perfeito. Ademir, entrando nesse assunto de legislação, você também está hoje ministrando, né, um curso preparatório para pré-candidatos a vereador, é isso mesmo? Exato, isso mesmo. Como que funciona? De onde você teve essa ideia, né? Que realmente a gente vê, infelizmente, muitos candidatos que são novos e ainda não tem muito conhecimento em relação à legislação, em relação ao que um vereador realmente faz. Enfim, acho que o vereador tem que ser só popular e não, na verdade, o vereador tem que ter conhecimento, tem que ser um profissional que sabe escrever um projeto, que tem conhecimento de informática também para estar escrevendo, desenvolvendo, não só uma pessoa popular, mas uma pessoa com capacidade.
Porque é a mesma coisa, imagina você entregar a sua empresa na mão de uma pessoa que não tem o conhecimento para estar gerindo aquilo. Então, eu tenho a fé numa utopia onde todo eleitor vai conhecer a fundo o candidato e votar em pessoas capazes e competentes para aquele cargo. Mas agora que você tem esse curso preparatório que incentiva vereadores a estar aprendendo cada vez mais e pré-candidatos a estarem aprendendo cada vez mais aquilo que eles vão seguir, como é que foi para você criar esse método? Qual é o método que você usa? E como tem sido essa experiência para você? Bom, legal. Por que eu resolvi contextualizar um curso? Porque uma certa vez eu fiz a pergunta para um vereador mesmo. E eu perguntei o que é direita, o que é esquerda, o que é centrão, o que é uma moção, como que funciona o órgão da Câmara Municipal, o que é executivo, o que é legislativo, qual é a lei orgânica da nossa cidade. E fiz uma outra pergunta: quantos bairros tem a nossa cidade? E a pessoa, rapaz, né, diante das perguntas, não soube responder. E aí, não querendo desmerecer pessoas, mas, como você falou, as pessoas precisam ter preparo e saber realmente colocar em prática a função para que ela foi escolhida. E representar o povo legislamente dizendo não é tão fácil assim. Muita gente diz, eu tenho um projeto. Nossa, o meu projeto é muito bom, mas coloque isso no papel. Como é que você vai descrever? Tem outra história, não é? Sim. Então, como eu sempre fui um cidadão que amo a minha pátria, amo a minha cidade, eu fui um soldado do Exército Brasileiro e ali aprendi a realmente amar a pátria com todo sentido. E aí, como cidadão, eu preciso realmente fazer pelo meu país, fazer pela minha cidade, pelo meu estado, o máximo que eu puder. Então foi onde eu resolvi escrever, né? E agora está pronto o curso, e eu denominei o curso de Ser Vereador. Só que antes de ser vereador, o que é ser humano? Qual é a base do ser humano? Eu digo, a base do ser humano é ser sábio, ser educado, ser responsável. E a base de um vereador é ser, né, S de sugerir, o E de elaborar e o R de representar. E as pessoas não sabem representar o outro, o cidadão. E aí a gente vê, infelizmente, a maioria de nossas cidades, a gente... Oi, falhou de novo aqui o microfone. Ok. Paramos na parte que, infelizmente, em todas as cidades, as pessoas ainda... Então, todas as nossas cidades ainda não têm esse conhecimento profundo de uma política verdadeira. Uma política inteligente. Exato. Uma política que dê resultado de verdade para a sociedade. Então, política nada mais é do que você escolher pessoas para ajudar a população, ajudar a comunidade, trazer progresso. O que nós precisamos de verdade? Eu acredito que a educação é muito importante. Lógico, a saúde, aí vem, né, segurança, enfim. E aí você pega a Constituição Federal, descrita em 88, já está tudo lá. Só que muita gente não lê a Constituição e nem conhece e quer representar o povo. Então, desculpa, ele não é preparado. E esse curso veio justamente preparar as pessoas para encarar de verdade a função de ser vereador. E o método é o eutagogia, é isso? Isso. Além da eutagogia, tem andragogia. E uso também algumas ferramentas dinâmicas do processo de coaching. Bacana. Que é muito interessante. Ademir. Onde o resultado é 20 vezes mais rápido. Bacana. E para entrar em contato contigo, tá o seu telefone aqui no vídeo, é o 99643-5671, é isso mesmo?
E Sim. WhatsApp também. E aqui em Ok. cima também, joia. E aqui em cima também eu deixei o seu Instagram, Ademir de Jesus Oficial, e o atosempresarial.com.br, que é a empresa que você presta esse serviço de treinamento, certo? Tivemos mais uma falha aqui de Certo. transmissão. O microfone travou de novo, Ademir. Mas olha, eu quero já adiantar aqui que o nosso papo foi muito bom. E quero agradecer a sua participação aqui no Pod Sérgio. Já quero te convidar para vir novamente aqui conversar conosco. E muito obrigado pela sua presença hoje aqui, Ademir. Nossa, eu que agradeço. E parabéns aí pelo seu trabalho. Que o seu público realmente possa aí obter muito conhecimento. Eu tenho certeza que você, eu e a maioria das pessoas tem uma missão nessa vida, e a nossa missão juntos é melhorar cada dia mais humanos, cada dia mais como um cidadão, enfim, amizades sinceras. Ok, amigo? É isso aí. Perfeito, meu querido. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? Grande abraço. Amém. Tchau, tchau. Pessoal, hoje nós tivemos então a entrevista com o coach de desenvolvimento pessoal, segurança do trabalho, meio ambiente, trânsito e coach político também, Ademir de Jesus. Aqui em cima está os canais dele, @Ademir de Jesus Oficial no Instagram, atosempresarial.com.br, se você quiser contratar o serviço dele. Converse comigo também através do direct do Pod Sérgio e comigo também aqui no YouTube. Se você estiver assistindo pelo YouTube, pode comentar aqui embaixo. Se estiver ouvindo pelo podcast, siga-nos no podcast e converse com a gente também por lá. Muito obrigado pela sua participação. O Pod Sérgio fica por aqui e até o próximo.